Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Se você tá me assistindo agora é porque, né, já passou aí a live, você tá me assistindo nesse vídeo depois, então assiste até o final, porque hoje eu vou te contar um pouquinho sobre qual leite a gente deve oferecer pro bebê, para uma criança a partir de 1 ano, que não tá mais amamentando, que não tá mais mamando no peito. E vamos combinar que a gente tem muita dúvida, né? Mas vamos lá, né? Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Deu um delayzinho aqui. Deixa eu me apresentar para vocês, tá? Vamos combinar que a gente tem muita... Tá dando um probleminha aqui no celular. Mas, então vamos lá, né? Primeiramente, eu queria dar boas-vindas para vocês, me apresentar, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela, sou nutricionista. Eu ajudo crianças a vencerem suas dificuldades alimentares e se apaixonarem por novos sabores. Então vamos lá. À medida que vocês forem entrando, a gente faz igual a gente tem costume de fazer. Você vai dando um oi pra mim, pra eu saber que vocês estão aqui, tá? Compartilhe essa live com alguma outra mamãe que você saiba que precise também de ouvir isso, que queira aprender um pouquinho mais sobre qual leite a gente vai oferecer para uma criança a partir de 1 ano que não tá mais amamentando, né? Então vamos lá, né? Primeiramente, né, por que surgiu esse tema aqui, né? Tudo começou com a enquete que eu fiz na semana passada, no fim da semana, sobre, aliás, a enquete não, sim, mentira, foi a enquete a partir de uma caixinha de perguntas que eu abri, que a mãe me perguntou, e aí eu fiz aqui a enquete e vocês responderam que queriam aprender um pouquinho mais. Então aqui eu tô vendo aqui que a Nay entrou, a Sonária, sejam muito bem-vindas, que bom que vocês estão aqui, meninas, um beijo pra vocês. Vamos lá. Aproveita, gente, vai nesse aviãozinho aí no cantinho direito da tela, tá? E manda pra uma amiga que você sabe que precisa, tá bom? Ouvir o que a gente vai conversar aqui hoje. Mas vamos lá, né? Esse assunto, né, de qual leite a gente vai oferecer, assunto, já vou adiantar para vocês, um tanto polêmico. Divide muitas opiniões, porque não tem algo específico dentro das recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao leite, o que pode, o que não pode, tá? Tem lá dizendo que você pode já, a partir de 1 ano, oferecer leite de vaca, mas não tem nada específico assim, qual é o melhor, entendeu? Não está nada específico, isso fica muito a critério do próprio profissional. Então, já adiantando isso aí para vocês, quebrando aí um paradigmazinho, uma crençazinha. Mas vamos lá. O que acontece? Eu participo de muitos grupos de mães, porque eu também sou mãe, né? Acho que vocês já viram fotos da minha filha nas minhas redes sociais. Então, eu também sou mãe. Eu, como nutricionista infantil atuando na área, eu recebo no consultório, tá? E nas minhas consultas virtuais também, muita dúvida em relação a qual leite vai oferecer às mães de bebês aí a partir de 1 ano de idade, que às vezes a mãe tá querendo fazer um desmame, ou que já não estão mais, por acaso tomam alguma fórmula infantil, e aí elas talvez querem trocar, enfim. Então, enfim, mães que estão nessa fase, né, com crianças nessa fase, elas têm essa dúvida, elas me perguntam muito. Então, como é que vai adequar, qual que vai ser o leite, horários, enfim, tá? E o que acontece, né? Eu percebo nessas mães uma certa insegurança. E foi algo que eu também senti quando a minha filha estava ali perto de fazer 1 ano. Eu ficava com um certo medo. Eu sabia que existia, né, a recomendação que já poderia oferecer leite de vaca a partir de 1 ano, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. E eu percebi que esse meu medo, ele aparecia também em várias mães que eu atendo e em mães também que também que fazem parte de grupos de mães que eu participo, mães que eu converso, mães da escola da minha filha, enfim. Então, eu fui percebendo isso, que essa dificuldade não era só minha, essa dúvida não era só minha. E aí, gente, o que acontece? 2 situações que eu me recordo, assim, foram muito marcantes e que me motivaram muito a querer trazer esse tema pra gente discutir aqui, que é muito polêmico, como eu já falei com vocês. Uma delas foi que houve uma pequena discussão uma vez, num grupo que eu faço parte. As mães estavam muito divididas em relação, o leite de vaca é melhor, não, eu prefiro dar a fórmula mesmo, mas a fórmula tem açúcar, ai meu Deus, não. E tinha uma divisão ali de opiniões, e no final das contas,
a gente não conseguiu chegar em nenhuma conclusão ali, né? E nem era o momento da gente estar discutindo ali qual que era melhor, qual que era pior, tá? E aí, outra coisa também foi uma mãe que se abriu e foi sincera comigo e falou assim, Bela, eu tenho muito medo de dar alguma coisa errada. Eu não sei. Então, o que eu vou dar? O que eu vou dar no lugar? Que eu já tô desmamando, eu não tô mais com leite. E, gente, vocês estão vendo aí minha filha gritando ao fundo, né? Gente, mães, me entendam, não é? Porque a gente trabalhando em casa e a criança também tá ali sempre fazendo barulho, enfim, pra chamar a nossa atenção. Mas vamos lá. Então, essas duas situações me trouxeram poxa, temos que falar sobre isso, vamos falar numa live, porque vai ficar muito mais assim, a gente vai conseguir falar muito mais a fundo do que um texto. Então, vamos trazer isso para uma live. Gente, eu tô vendo aqui que vocês estão aqui comunicando comigo, tá? Vocês podem ir mandando, que no final eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Eu vou auxiliar vocês aí também, tá, joia? Senão eu me perco aqui no assunto. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, né? As mães tinham esse medo, essa dúvida. E era algo que eu também tinha. Então, peraí, se tá todo mundo com essa dúvida, com esse medo, vamos então tentar entender. A gente sabe que o leite materno é, sem dúvidas, o melhor alimento, é o alimento mais completo. E aqui eu não estou aqui pra demonizar o leite materno ou pra dizer que as mães que não conseguem amamentar ou que porventura não querem amamentar mais a partir de 1 ano, elas estão erradas de forma nenhuma. Se você pode e consegue, tá dentro das suas possibilidades, continuar amamentando depois que seu filho tem 1 ano, seja através, né, da própria mama, seja ordenhando, continue, tá? Antes de qualquer coisa, se você tem essa opção, então continue oferecendo. Certinho? Agora, se por algum motivo você precisa oferecer, tá? Ou se você, seja porque você optou, seja porque você tá, por exemplo, à noite, é muito comum as mães, à noite elas quererem oferecer algum leite diferente do leite materno, porque para elas é cansativo acordar à noite e é compreensível, tá? Então, de acordo aí com o que vocês acreditam, tá? Com a realidade de vocês aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre os leites. Então, gente, pra gente se tranquilizar, né, eu trouxe até os rótulos para poder mostrar para vocês. E, em geral, tá, a discussão gira muito em torno de leite de vaca ou fórmula infantil. E a gente sabe que o leite de vaca, a gente tem várias opções. A gente tem ele, né, em caixinha e tem o em saquinho. E aí, e o em pó, né? Então, qual que é melhor entre esses aí? E aí, a gente cai numa divisão aí de opiniões também. Já a fórmula infantil, a gente sabe que a gente tem várias aí no mercado, várias opções, mas elas são mais ou menos a mesma coisa. E aqui eu queria trazer uma visão da fórmula infantil para vocês, tá? Tem muito profissional, muita gente que critica muito as fórmulas infantis por serem produtos industrializados e etc, etc, tá? Mas, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu não endemonizo as fórmulas infantis, né? Usando uma palavra um pouco mais pesada, mas eu não gosto de criticar as fórmulas infantis. Por que eu não gosto? Porque em alguns momentos, eu, né, já tenho uma vivência aí de ter trabalhado em hospital, na pediatria. Então, em alguns momentos que às vezes a mãe não tá podendo amamentar, que a mãe não consegue, às vezes um banco de leite lá, enfim, ou a criança tá com alguma condição, tá? Que ela não consiga, por algum motivo, amamentar, seja alguma questão intestinal, porque acontece, tá? Às vezes a criança tem que tomar um leite específico, entendeu? Então, por algum motivo que a criança não possa amamentar, porque isso acontece, tá? A gente utiliza das fórmulas infantis. As fórmulas infantis não são só aquelas que estão na farmácia, que a gente vai lá, compra, paga o valor dentro da latinha, leva para casa e pronto. Tem outras fórmulas infantis que a gente usa muito em meio hospitalar, que elas são adaptadas a determinadas condições que as crianças que estão internadas ali, elas precisam por algum momento consumir, tá? Seja por sondinha, enfim, tá bom? Isso vai depender muito ali de cada caso, etc. Eu não vou entrar muito aqui a fundo do porquê tá na fórmula infantil ao invés do leite materno, tá? Mas eu comecei a ter uma visão diferenciada das fórmulas infantis quando eu comecei a perceber que elas existem muitas vezes para auxiliar mesmo
aquelas crianças que elas estão hospitalizadas, elas precisam. E aquele leite industrializado, enfim, ele está adaptado para a realidade delas. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui é não criticar tanto as fórmulas infantis. Por quê? Pode ser que a criança ela esteja numa fase que ela precise, tá? A própria mãe, talvez ela precise também, talvez ela esteja cansada, talvez ela não conseguiu amamentar, tá? E aí a gente vai dividir opiniões aí, mas não existe isso, enfim, cada um com a sua opinião, com a sua crença, com o que acredita. Mas a gente precisa respeitar a realidade de cada um. Se por acaso a mãe optou, não, eu quero fórmula infantil, não, eu preciso dela, o que a gente tem que fazer, você concordando ou não, é respeitar, tá? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar muito é a gente respeitar essa questão das fórmulas. Não olhar para elas como se elas fossem uma coisa péssima, horrível, ruim. Porque em alguns casos, elas são essenciais, elas são importantes, tá? Então, vamos respeitar isso daí. Então, beleza, né? Então, as mães que estão ali oferecendo já a fórmula infantil para o bebê, né, ali durante até o primeiro aninho, o que a gente faz depois que faz 1 ano de idade? Continua com a mesma, tem umas outras com nome diferente, que na verdade são as fórmulas de segmento que a gente chama, eu trouxe até o rótulo de 2 aqui para mostrar para vocês, tá? Mas, em geral, tá? A criança, ela tomando a fórmula, a gente a partir de 1 ano vai para a fórmula de segmento, que a gente chama. Que ela já tá um pouco mais adaptada ali para a idade de 1 aninho, 2 aninhos, tá? Lembrando que quando você compra a fórmula infantil, você vê lá que ela tem adaptado até 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 meses a 12 meses, tá? Isso é porque, à medida que o bebê vai desenvolvendo, as necessidades deles vão mudando. E o leite da mãe, o leite materno, ele vai se adaptando também. E a fórmula, como ela imita o leite materno, né? A indústria, ela tenta ao máximo mesmo, copiar o leite materno. Mas a gente sabe que isso, no momento, ainda é impossível. A indústria não consegue fazer com que a fórmula infantil seja igual ao leite materno. A gente, né, é possível aproximar, tá? Em questão ali de alguns nutrientes, tá? De quantidade de proteínas, enfim, tá? Mas a gente sabe que igual ao leite materno não é e muito provavelmente nunca vai ser, tá bom? Então, vamos lá. A gente continua ali com a fórmula de segmento já adaptada para 1 ano de idade ali, tá bom? E aí, o que acontece, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o rótulo. Eu trouxe aqui 2 rótulos que eu tenho de amostrinhas grátis de fórmulas infantis. E aqui, deixa eu dobrar aqui. E aqui, quando a gente olha a informação nutricional, olha só para vocês verem quanta coisa tem aqui. Tá vendo? A informação nutricional, ela é cheia. Então, aqui, a gente encontra nas fórmulas, né, adaptação ali de carboidratos, proteínas, gorduras para ficar mais próximo do leite materno. E a gente tem também ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, colina, niacina, vitaminas, enfim. Então, a gente tem um monte de vitaminas e minerais. E por que isso tá aqui? Justamente para se aproximar ao máximo do leite materno, tá? E aí, quando a gente compara, né, só da gente olhar aqui a informação nutricional de uma fórmula infantil, tá? De segmento, essas daqui já são ali para crianças a partir de 1 ano. E aí, a gente compara, por exemplo, com um leite de caixinha, ou até o próprio leite em pó também, aquele que a gente já destina para crianças, a gente percebe nitidamente que, embora a gente até tente, né, criticar muito as fórmulas infantis, se for em questão de aproximar do leite materno, as fórmulas infantis, elas ganham disparadamente, porque a gente tem muito mais nutrientes. E esses nutrientes, gente, eles estão aqui, não é à toa, tá? É importante para o desenvolvimento da criança, tá bom? Aí, talvez você deva estar pensando assim, mas se ela já come, não precisa de ter no leite materno, não. Eu posso simplesmente oferecer outros alimentos e dar o leite. Ok, tudo bem. Mas vamos pensar o seguinte, não necessariamente o que você coloca dentro do organismo, tá? E das crianças também, não necessariamente todos os nutrientes que você consome, você vai aproveitar. Complexo isso, né? Mas em geral é isso que acontece, tá? E se você puder oferecer mais nutrientes para o seu bebê, de acordo com a idade deles, né? Com o que for
com o que é essencial para eles, até porque na idade da criança, né, cálcio, ferro, são nutrientes muito importantes, o fósforo, tá? Vitaminas do complexo B, tá bom? Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, tá? Então, a gente pensando nutricionalmente falando, tá? A gente tem mais nutrientes, sim, na fórmula infantil de segmento. Isso a gente, né, não tem o que discutir. E aí, quando a gente verifica aqui nos ingredientes, né, que é uma coisa que a fórmula infantil peca muito e que eu vejo muitas mães muito estressadas, né, muito nervosas por causa disso, é porque todas as duas, quando você olha aqui nos ingredientes, o primeiro é a maltodestrina. Para quem não sabe, a maltodestrina, ela é um tipo de açúcar. Então, gente, aquela história de é açúcar só a partir dos 2 anos. Infelizmente, as fórmulas infantis, elas têm açúcar, tá? E uma quantidade considerável, até porque é o primeiro ingrediente, ou tá entre os primeiros ingredientes, dependendo do que você optar por comprar, tá bom? Então, esse é um ponto também que peca muito nas fórmulas infantis. A quantidade de açúcares que tem. E a gente tem também, claro, os conservantes, todo o processamento, né? Que isso distancia muito do leite materno, enfim, e até também do próprio leite, tá? E aí, quando a gente olha aqui, né, leite de caixinha ou de saquinho, eu não tinha um saquinho pra mostrar pra vocês, tá? Mas quando a gente pensa que, leite de caixinha, então, né, de repente a mãe fala assim, eu não quero oferecer, não quero oferecer a fórmula infantil porque ela tem açúcar, tem a maltodestrina, eu quero preservar meu filho até os 2 anos. Vou optar pelo leite de vaca, então. E aí, quando a gente tem o leite de vaca, né, a gente deu aqui com a caixinha, a gente tem, né, quando a gente compara os nutrientes, tem menos nutrientes, tá? O leite de caixinha comparado à fórmula de segmento, tá bom? Tem a quantidade de nutrientes é menor, tá? A gente não tem a adaptação para o organismo da criança, que nessa fase ainda ela depende de... ainda é importante que o aleitamento continue, tá? Por N fatores, tá? Inclusive imunidade, desenvolvimento do organismo dela, tá? Sobrecarga renal, porque a gente sabe que o leite de vaca, ele tem uma quantidade maior de proteínas e isso pode sobrecarregar um pouco os rins da criança, tá? Mas enfim, então a gente tem aqui, eu quero leite mesmo. Quando a gente olha pro leite de caixinha, tá? Ele também é ultraprocessado, por quê? Para ele caber aqui nessa embalagem, tá? A gente tem uma forma de envase, tá? Mas a gente também tem os conservantes e isso acaba se distanciando muito do que é um leite in natura, tá? E aí, a gente tem uma outra opção, que é o leite de saquinho, que embora, sim, tenha quantidade mais elevada de proteínas, tá bom? Ele tem menos conservantes, então seria uma opção um pouco melhor do que o leite de caixinha. E aí, por fim, a gente cai agora no leite em pó, né? Quando a gente olha, né, mais uma vez aqui as informações nutricionais, a gente vê vários nutrientes também, mais até do que o leite de saquinho ou de caixinha, tá? A gente tem vários nutrientes aqui. E aí, gente, isso é importante para o desenvolvimento da criança, então é interessante sim a gente, né, optar talvez por um leite em pó, tá bom? Mas temos mais nutrientes, também ultraprocessado? Tem conservantes? Sim, tem conservantes, enfim. Mas é uma opção até um pouco melhor do que o próprio leite de caixinha, tá? Bom, então, gente, em resumo, né? Tô aqui apresentando vários rótulos pra vocês e talvez você deve estar pensando aí agora, mas peraí, você tá me apresentando um tanto de coisas, mas afinal de contas, qual que é melhor? E eu gosto muito de falar com as famílias o seguinte, entender primeiramente a realidade de cada família, a história da criança, tá bom? Porque eu não tenho uma resposta pronta pra te dizer assim, esse é melhor. Eu gosto muito de avaliar cada criança, cada histórico da criança, da família, o que cabe ali na realidade da família, quais são os objetivos da família, entendeu? Então, antes de eu dar um parecer, eu gosto de entender com quem eu estou falando, qual é a família. Até porque
como eu falei no início da live, não tem um específico para dizer assim, este é melhor, entre todas essas opções que eu apresentei. Porque, claro, o leite materno, com certeza, sem dúvidas, é o melhor. Mas entre esses, não tem uma opção, assim, específica. Olha, dê esse aqui, porque esse aqui é, sem dúvida, de olhos fechados, o melhor. Não tem ainda isso, tá? Então, o que eu gosto de explicar para as famílias, em resumo? Se você tá priorizando nutrientes, se você tá priorizando assim, não, eu quero me aproximar ali do leite materno e não importo com açúcar, continuar, né, dar sequência ali na fórmula de segmento, tá? Sempre respeitando ali a dissolução, as medidas, tá? Não caia nessa ideia de que você fazendo um leite mais ralinho, vamos dizer assim, vai ser interessante, porque não é. Então, se você quer optar por utilizar uma fórmula infantil, que você, então, utilize da maneira como indica no rótulo, tá? Não tente dissolver, não tente fazer a mais. Siga as instruções. Dissolver ali uma determinada quantidade de água, filtrada, fervida, tá? Não queira mudar isso daí. Essa dissolução, ela é muito importante, tá? Para que você tenha realmente aqueles nutrientes prometidos ali na embalagem. Então, se você optou por nutrientes, fórmula infantil, de segmento, não importa com açúcar, beleza. Se pra você, não quero dar açúcar de jeito nenhum, isso pra mim é muito importante, eu não quero que tenha açúcar nem nos alimentos que eu tô oferecendo, nem que seja acrescentado, né, que esteja ali nos ingredientes, que eu estou preocupada com isso. Então aí, a opção seria realmente o leite de vaca, tá? E aí, entre a opção de leite de saquinho, leite de caixinha ou leite em pó, mais uma vez, você tá priorizando o quê? Nutrientes. Então, sem dúvidas, o leite em pó, até porque, né, especialmente adaptado para crianças, esse daqui, né, ele é adaptado, então a gente tem aqui vários nutrientes. Então, olhando nutricionalmente falando, optar pelo leite em pó. Lembrando que não é interessante a gente oferecer várias vezes ao dia, tá? 4, 5 vezes ao dia. Não é interessante, primeiro, porque você acaba substituindo outras refeições pelo leite em pó, tá? Pelo leite, e aí não é interessante. E também pelo risco de sobrecarga nos rins da criança, tá? Porque a gente também tá falando de uma criança pequena ainda está em maturação, os órgãos dela ainda estão em maturação, tá bom? Agora, se pra você assim, olha, de repente a condição financeira tá um pouco apertada, que em geral eu vejo muito isso, ou a família fala assim, não, eu quero natural mesmo, eu não gosto muito de leite em pó, ou leite em pó não deu certo, enfim, tá? Ou a criança se adaptou melhor assim, o leite mesmo, e aí de preferência, né, o leite líquido mesmo, e de preferência o em saquinho, tá? Eu gosto muito, assim, de explicar para as famílias que o de caixinha é a última opção mesmo, sabe? Se você tem como aí comprar um leite de saquinho, opte pelo leite de saquinho. Se for o leite em pó para você, o que for mais interessante, o leite em pó. Se para você for mais interessante a fórmula, tá? Mas evite ao máximo o leite de caixinha, justamente por causa da quantidade de conservantes. E também vamos pensar o seguinte, tem essa embalagem aqui, né? O leite, ele foi envasado no dia 12 de dezembro. E a validade dele é até 12 de abril. Então, vamos pensar que produto, né? Que mesmo estando ali numa embalagem específica para conservar, qual o produto que dura tantos meses assim? Entendeu? Então, para ele durar tanto, com certeza a gente tem produtos para conservar, tá? Então, é interessante que você evite esse tipo de leite na sua casa, tá certo? Então, em resumo, tá? Resumindo tudo isso aqui que a gente conversou, eu, Isabela, gosto de sempre deixar a escolha muito a critério dos pais. Explico as vantagens e desvantagens de cada tipo de leite e avalio o que a família está procurando, dou a minha opinião, né? A minha opinião profissional, mas deixo muito também a critério da família. Então, se você tava aí com dúvida, com medo, eu não sei se pode oferecer leite de vaca, ai meu Deus, eu tô com medo,
pode sim, não tem problema, tá? A própria recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria já libera a partir de 1 ano. Eu, como profissional, eu não gosto de liberar a partir de 1 ano, tá? Eu gosto de liberar a partir dos 2, pelo menos. Eu não gosto de liberar antes, tá bom? Mas você pode sim oferecer a partir de 1 ano, tá? E se você optar realmente por oferecer um leite de vaca, né? Ao invés da fórmula, opte pelo leite de saquinho ou pelo leite em pó, que seja enriquecido com nutrientes ali para criança. A gente até encontra alguns leites em pó que eles têm ali a idade, mais 1, mais 2, mais 3, né? Então, opte por algo que seja realmente válido para a saúde do seu filho, tá? Porque, embora seja liberado, a gente tem que ponderar muito, tá bom? E avaliar o que cabe mais pra sua realidade. Então, olha, quando tiver alguma discussão, qual que é melhor, o que eu faço, o que eu ofereço, o que eu não ofereço, tá? A dica, né? Não vale a pena entrar na discussão, porque nunca, até então, né? Não vamos ter ali realmente um que a gente fale, não, esse aqui, sem dúvidas, é o melhor, tá? Vai muito mesmo de cada família, de cada realidade aí entre vocês, certinho? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram. Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui. O Caetano, meu, fez 1 ano e não quis mais leite nenhum. Então, acontece mesmo de crianças ali a partir de 1 ano começarem a ter uma rejeição alimentar. Isso é da fase, da idade, é comum ali, a partir de 1 ano, a criança ela começar a escolher, a reduzir também a quantidade de alimentos que ela está consumindo, tá? Em questão de volume, por causa de algumas mudanças mesmo no organismo delas, tá? Eu já até fiz uma live falando sobre isso, depois eu posso fazer uma outra para explicar mais, mas é uma mudança ali no desenvolvimento delas que faz com que elas consumam menos alimentos. Com relação aos alimentos, né, que ela não tá comendo tanto mais, ou não tá ligando muito para leite ou para algum outro determinado alimento, isso também é comum, porque elas começam a entender que elas são um ser separado da mãe, que elas têm vontades, e isso já começa a se manifestar ali com 1 ano de idade, tá? E sem contar que é mais interessante brincar, enfim, tá bom? Quando a gente olha, né, para essa questão de não querer leite nenhum, é bom a gente ver, né, o leite materno, o leite que vocês ofereceram, e muita atenção nisso também, por quê? Leite materno, pode ser que ocorra rejeição? Sim, mas aí a gente tem que investigar o que está acontecendo. Será que está rejeitando porque realmente não está saindo mais o leite, a pega está correta? Então, a gente tem vários pontos para avaliar no leite materno, tá? Quando a gente olha para os leites, né, seja leite de vaca ou a fórmula infantil de segmento, a gente tem que pensar em vários fatores, tá? Então, pode ser o sabor que não foi agradável mesmo, tá? E o sabor das fórmulas não é agradável. Eu já experimentei, não é bom. Realmente, tem um sabor muito diferente. E tem crianças que não gostam, tem crianças que gostam mais de uma fórmula do que de outra, tá? Então, pode ser o sabor. E para resolver isso, é interessante, talvez, você colocar uma aveia, alguma coisa assim, tá? Algum cereal, ou colocar alguma fruta junto, fazer tipo uma vitaminazinha mesmo, para dar um sabor diferente, tá? Nesses casos, você pode acrescentar uma fruta ou um cereal, até porque é a recomendação também da Sociedade Brasileira de Pediatria, que a partir de 1 ano você já pode oferecer também, junto ali da fruta, pode oferecer fruta com leite, cereal com leite, tá? Não o cereal que a gente compra no supermercado cheio de açúcar, né? O cereal, no caso, seria uma aveia, enfim, tá bom? Então, a gente tem essa questão pode ser o sabor, que não foi agradável. Então, você pode, né, como eu falei, optar por essas receitinhas ou trocar a fórmula também, tá? Pode ser uma rejeição do organismo da criança, então é muito bom a gente observar o que são essas rejeições, que a gente chama lá no hospital de intercorrências. Quando a criança ela começa a ter muitos gases, a barriguinha dela fica muito estufadinha, ela sente muito desconforto abdominal, prende muito o intestino, pode também soltar o intestino, tá? Então é importante você se atentar a isso também. Isso é um fator que pode sim levar a uma rejeição, tá? Ou a criança não querer tomar o leite, porque ela já começa a manifestar também que ela não está se sentindo muito bem com aquele leite, tá?
E pode ser também alguma questão fisiológica, às vezes uma intolerância à lactose, que a gente fala, uma alergia à proteína do leite de vaca, enfim. Então, a criança, ela geralmente ela nos dá sinais de que alguma coisa não tá legal com ela na alimentação. E um dos sinais realmente é a rejeição. Pode ser uma seletividade, que a gente já sabe, mas também essa rejeição pode estar relacionada a algo que está acontecendo dentro dela que está incomodando. E como você vai saber, então, qual desses que é? É simples. É simples, mas não é tão fácil. Nós que somos mães, os cuidadores, enfim, a gente conhece as crianças e a gente observa. Então, assim, uma rejeição porque não gosta é diferente de uma rejeição porque não se sente bem, não está passando bem, tá? Geralmente, quando a criança ela não se sente à vontade, confortável com aquele alimento, ela corre, ela tem birras, ela tem atitudes que demonstram que aquilo ali não tá bem pra ela. Quando a criança simplesmente não gosta, ela às vezes consegue ficar perto, às vezes ela simplesmente torce o nariz, vira a cara, né? Isso, claro, sem a gente ficar insistindo demais. Mas, enfim, para poder te ajudar melhor, Caetano, eu precisaria entender melhor como que foi essa não aceitação de leite, tá? Isso aqui é mais uma pincelada, um geralzão, mas para poder te ajudar mais, eu teria que saber um pouquinho mais, tá certo? Aqui é a Mari, maravilhosa, linda. Mari, você também é. Obrigada por ter vindo aqui. Tomou fórmula de 7 a 1 ano, depois não quis mais nada de leite. Ah, tá. Olha, pode ser uma rejeição, tá? Que não tá gostando mais do sabor. Outros alimentos que foram inseridos aí na alimentação também. E aí, como é um sabor diferente, levou essa criança a rejeitar, tá? Por aqui, como eu te expliquei, fica um pouco complicado de eu te dar uma coisa muito específica. Eu precisaria realmente conhecer o caso ali específico, entender o que realmente aconteceu, tá? Em resumo, é isso que eu falei com você, certinho? Bom, então, acho que temos somente essas perguntas. Deixa eu ver aqui. Sim, temos essas perguntas, somente essas perguntas. Então, gente, essa foi a live de hoje, foi mais curtinha, mais rapidinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na semana que vem com mais um tema, tá? Que eu vou divulgar pra vocês mais aí no meio da semana, mais pro final da semana, tá? E a gente se vê nos próximos posts e esses dias tem posts muito legais que eu tava aqui antes da gente começar programando já pra postar aqui pra vocês. Então, um grande beijo pra vocês. E espero muito ter ajudado vocês, ter tranquilizado o coração aí. Eu sei que foi uma live mais pesada, com mais coisas mais técnicas, né? E nem todas as imagens aqui dá pra ver, porque através de câmera não dá pra gente ver específico ali rótulos. Mas eu te convido a, inclusive, olhar, ter a curiosidade de pesquisar os rótulos dos leites, tá? Das fórmulas, pra você entender mais ainda o que a gente conversou aqui. Certinho? Então, vejo vocês na próxima semana e um grande beijo. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Tchauzinho!